Vamos voltar a falar sobre os protestos dos caminhoneiros. Estamos acompanhando a mobilização ali na PR-445. Situação de momento, Wesley, o que você me conta? Barra, já são mais de 100 caminhões, certamente, que estão parados aqui na PR-445, então entre Londrina e Cambé o protesto continua da mesma forma, viu, Parra? Os carros, então, continuam passando normalmente, mas os caminhões estão sendo parados na rodovia. Agora nós já conseguimos perceber, por exemplo, que tem caminhões parados na própria rodovia, né? Antes, no início do protesto, era apenas na marginal, mas agora o número de caminhões já é bem maior, tem veículos parados na rodovia. Até agora, Parra, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão acontecendo entre esses motoristas, né? Policiais rodoviários estaduais acompanham, então, este protesto aqui em Londrina, na PR-445. O detalhe, Parra, que eu estava conversando com alguns caminhoneiros, eles preferem não gravar entrevista, claro, também tem medo de represálias, mas eles afirmaram que não concordam, por exemplo, em ficar parados aqui neste ponto. Nem todos os caminhoneiros querem ficar parados aqui na rodovia. Agora há pouco, por exemplo, eu estava conversando com um caminhoneiro que saiu de São João do Ivaí e ele ia para Patos de Minas, ou seja, lá em Minas Gerais. E ele teve que ficar parado aqui em Londrina. Ele chegou bem no início do protesto, foi obrigado a ficar parado aqui na rodovia por estes manifestantes e não teve como sair deste ponto. A fila agora é muito maior, claro, tem muitos caminhoneiros que estão parados a alguns quilômetros aqui deste local, né? A Polícia Rodoviária Estadual ainda está contabilizando quantos caminhões estão parados neste protesto, mas nós podemos afirmar já certamente que são mais de 100 caminhões. Ali no meio da rodovia, né, continuam então pneus, pedaços de madeira, também galhos de árvores e os carros continuam passando. Reforço aquela informação que foi passada para nós no início do protesto, que a partir das 3 horas da tarde, ou seja, daqui 1h30 mais ou menos, o trânsito será completamente bloqueado neste ponto, segundo os manifestantes. Não vão passar nem carros, nem caminhões, nem ônibus, nenhum tipo de veículo, a não ser, por exemplo, ambulâncias, viaturas da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. O protesto continua, viu, Parra? E como eu disse, né, já são mais de 100 caminhões e eu reforço, nem todos os caminhoneiros queriam ficar parados aqui neste ponto. Mas, claro, a situação é bem complicada, os manifestantes bloquearam ali a rodovia e o protesto continua, viu, Parra? Obrigado, Wesley. Vamos girar, vamos mostrar os outros protestos aqui pelo nosso estado. Aliás, os protestos no Brasil começaram por Curitiba. Ali na BR-277, na BR-116, a nossa equipe também acompanhou e te mostra agora na reportagem. Com a queima de pneus e madeiras, manifestantes fecharam esta rodovia na região metropolitana de Curitiba. O motivo? Não concordavam com o resultado das urnas que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Não aceitamos o que aconteceu, então estamos aqui para protestar e chamar o pessoal para vir nos ajudar, porque não podemos aceitar um ex-presidiário presidindo o nosso Brasil. Entre os pedidos, até uma intervenção militar. A ideia é fazer com que as Forças Armadas assumam o poder. A gente nem imagina qual é o caminho, o percurso que a gente vai ter que tomar. O sistema das urnas também foi questionado pelos manifestantes. O Brasil inteiro, dá para ver as manifestações do Bolsonaro, sempre ali, com toda aquela população. As urnas foram fraudadas. Desculpa falar isso, mas foram fraudadas, não é certo. Porque nós sabemos que o povo que sai de casa para ir atrás de um presidente é porque vai votar nele. Como assim? O ladrão não consegue sair e ele leva mais da metade? Isso é mentira, nós não aceitamos, nós estamos revoltados. E não tem por que ficar no Brasil mais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram chamados por usuários que ficaram parados no trecho da BR-116, em São José dos Pinhais, próximo ao limite com Curitiba. Eles chegaram nestas viaturas e tentam convencer os manifestantes a liberarem o trânsito. Afinal, já são mais de 4 quilômetros de fila no sentido São Paulo. Caminhões e veículos de passeio ficaram sem opções de desvio. No acostamento, um caminhão impedia a passagem. A gente tem que alguns carros pequenos, com crianças, que às vezes estão doentes, pessoas idosas, para a gente liberar para que essas pessoas possam passar. Estou tentando manter um diálogo, mas tem alguns manifestantes do outro lado dos carros que estão parados, que estão um pouco alterados. Mas, infelizmente, o dono de um caminhão vermelho que está parado ali não quis tirar o caminhão enquanto a manifestação não acabar.
Então fica joga para lá, joga para cá. Já era madrugada quando os manifestantes retiraram os pneus e madeiras e o trânsito foi liberado. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar os focos de incêndio e limpar a pista. Vou mostrar outra cidade agora, a PR-317 na região de Maringá, também com pontos de bloqueio no sentido Iguaraçu. Vamos ver como é que foi? O dia começou cheio de desafios para o maringaense. Muita chuva logo pela manhã, estragos do temporal do final de semana pela cidade e a frota de ônibus do transporte público reduzida pela metade por conta do protesto que se concentrou da Avenida Morangueira na saída de Maringá. Eu acho que o voto é válido, eu acredito que a urna seja correta, mas assim, como não é auditável, a gente acredita que alguma coisa não tenha corrido conforme a forma certa, né? E pelo apoio que a gente tem tido, pelo menos aqui na nossa região, o apoio é quase que unânime, Então é questionável, né? Não estamos descredibilizando a urna ou o TSE, mas assim, pelo apoio que nós temos na rua, a gente vê que não é o resultado que a gente teve ontem. O protesto começou logo depois da divulgação do resultado das eleições pelo TSE. Os manifestantes já estão aqui na saída de Maringá, na Avenida Morangueira, há cerca de 12 horas. A Polícia Militar chegou nessa manhã para poder conversar com os representantes desse manifesto e também pedir a organização. Vários caminhoneiros continuam parados no bloqueio, enquanto outros veículos estão sendo liberados e seguindo viagem. Com paciência, porque a situação por aqui está complicada. No princípio, não há uma liderança exclusiva para que a gente possa entrar em diálogo, mas os carros de passeio estão passando normalmente, né, um pouco lento o fluxo. Alguns caminhões estão sendo impedidos de passarem, né? A gente está aguardando aqui alguém se apresentar para conversar com a gente. Mas aos poucos aí o trânsito está fluindo. Gilberto foi um dos caminhoneiros parado no bloqueio. Morador de Cascavel já estava há mais de um mês na estrada. Para mim que não é hora ainda, né? Mas fazer o quê, né? Aos poucos está sendo retomado aí o fluxo. Estamos aguardando aí as pessoas que se apresentem para a gente como lideranças para explicar exatamente como é o movimento, mas a gente está aqui para garantir a segurança de todos. Aqui em Londrina, a polícia também acompanha ele na 445, tem até mensagens de pessoas dizendo o seguinte: pá, eu moro em Cambé, vou conseguir voltar para casa? Não sei se você mora, por exemplo, nos lados do Ana Rosa por aqui, pode ser que você não consiga chegar. A imagem é ao vivo, ó. O protesto está rolando, os carros pequenos passam, os caminhões ficam parados. E às 3 da tarde eles prometem fechar a rodovia. Não vai passar ninguém, a não ser ambulância. O resto vai ficar todo mundo travado. Então, se você conhece alguém que pega estrada, de repente é vendedor, está rodando pela região, já avisa, porque às 3 horas eles prometeram bloquear tudo. E o presidente Bolsonaro prometeu fazer um pronunciamento, a gente está monitorando isso também. E vamos te mostrar ao vivo aqui na tela do nosso Balanço Geral, tá? Estamos aqui até as 2h15, acompanhando tudo que está acontecendo. A repercussão em Brasília, até porque o presidente não se manifestou ainda. Não falou sobre o resultado da eleição. É de praxe, quando um candidato perde, dá os parabéns para o outro, pelo menos dá uma satisfação para o seu eleitor. Vida que segue, vamos trabalhar agora pela oposição, agora a gente vai ser oposição ao presidente eleito Lula, mas ele não falou nada. E os eleitores estão cobrando isso também dele. Então vamos ver, acabei de entrar de novo no Instagram, que é a forma mais fácil do presidente se manifestar, não falou nada ainda, mas a gente está de olho nesse pronunciamento e te mostra ao vivo aqui na tela do nosso BG, fechou? Deixa eu dar um recado.